JC News. Entrevista. Vamos falar sobre concursos públicos e carreiras. Falamos sempre às terças-feiras, mas ontem nós tivemos um aperto de tempo aqui. E aí, excepcionalmente, nós vamos fazer hoje a coluna com o professor Rodrigo Bezerra. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da JC News. E aí, pulando muita fogueira, comendo muito milho, dançando muito forró nesse São João? Aproveitando um pouco, Jofre, comendo um pouquinho de comida aí de milho, né? É um período maravilhoso, muito fértil na nossa cultura. A gente que é do interior gosta muito, né, professor? Muito, muito, muito. Eu não dispenso nada. Somos dois. Professor, hoje a gente vai falar sobre provas orais. Muitos concursos públicos ainda existem e exigem essa questão da prova oral. E aí, nesse sentido, professor, tem aqui a pergunta da Jaqueline França, ela mora aqui em Recife, no bairro de Boa Viagem. Pergunta ao senhor: professor Rodrigo Bezerra, passei para a terceira etapa de um concurso para a magistratura. Agora vamos me deparar com a fase oral do certame. O senhor tem alguma orientação? Como devo me postar diante dos examinadores? Olha, uma pergunta interessante, né, José? Pergunta firme, hein? É uma pergunta firme. Outra coisa, é uma pergunta de respostas em tese simples, mas só sabe o que é uma prova oral quem passa por ela. É muito complicado, né, professor? Assim, você está diante de uma experiência banca, muito íntima, né? É verdade, assim. Geralmente, uma banca geralmente composta aí por 2, 3, no máximo 5 examinadores, né? E ela me pergunta aí sobre, pelo que eu percebo, é sobre postura. Então, primeiramente, é bom lembrar e frisar para ela que o resultado de todo esse processo vai ser sempre fruto da calma e da tranquilidade que ela vai conseguir manter na hora em que ela for falar, ou na hora que ela for responder, na hora que ela for trabalhar o ponto, né? Provavelmente que vai ser sorteado para ela. Uma boa orientação, primeira coisa, ela tem que treinar muito. Então, assim, uma boa orientação é treinar, chamar amigos, né? Pedir para alguns amigos sentarem à mesa e pedir para fazer perguntas e ela responder. Isso vai fazer com que ela consiga, e pedir aos amigos que sejam críticos, né, nesse momento, e vai fazer com que ela consiga se desinibir um pouco, principalmente para a maioria das pessoas que não costuma falar em público. Imagine diante de uma banca que vai estar examinando, né, que vai estar atribuindo uma nota e é uma fase do concurso. Algumas orientações, tá? Primeiramente, muito cuidado com a questão de roupa, né? Jamais entrar com uma roupa que provoque sensualidade, né? Ela como mulher. Os homens devem usar um traje mais formal, se for o caso, o concurso, se não o concurso não orientar, mais uma roupa, de preferência um concurso de magistratura, tá com uma roupa elegante, um bom terno, uma boa gravata. Se perceber que vai suar demais, leva um lenço de pano para passar nas mãos, né? Se vai perceber que a voz vai falhar, é muito comum num momento de nervosismo a voz falhar, você sabe disso? Claro. Né? Então, se possível, entra com um pouco de água para poder umedecer a voz. Se ela estiver sentada, né, evitar cruzar os braços e as pernas, né? Se não consegue controlar as mãos, é muito comum as pessoas no momento de nervosismo, né, balançar muito as mãos. Então a melhor coisa é ela se manter de forma mais discreta, com gestos, com gestual, evitar atitudes de muita humildade ou de exaltação, ou seja, cuidado com o queixo, a gente chama aquela, né, o nariz arrebitado, como eu já disse, gesticular de forma natural. Se tiver em pé, evitar andar freneticamente de um lado para o outro. Então, sempre andar moderadamente, né? Evitar, Jofre, é muito interessante esse momento da pergunta, evitar olhar fixamente, né, para um examinador. Muitas vezes o olhar fixo no examinador pode incomodar, então, de preferência, né, olhar para os examinadores, nunca fixar o olhar apenas em um, mas olhar para todos de forma muito natural, de forma muito tranquila, né? Evitar nesse momento aquela história do muito comum, né? Você já deve ter percebido, já deve ter pego entrevistados aí no seu programa em que o camarada fica, né? Então, né? Não é verdade? O nervosismo mexe muito com isso, né, professor? O falar em público e principalmente o demonstrar conhecimento. Por mais que você se prepare, por mais que você esteja preparado, o senhor deve entender isso melhor do que eu, às vezes
vezes o falar em público, se expor, não é? Às vezes atrapalha bastante. E aí como é que a gente deve controlar tudo isso, professor? Saber transmitir esse conteúdo é fundamental, né? É fundamental, e assim, a primeira coisa é o seguinte, né? Nós estamos falando aqui de postura, né? Lembrar bem, isso tudo, né, é o processo final de um momento em que ela tem que já ter, obviamente, os conhecimentos prévios daquilo que ela vai falar. Isso, né? Você pode colocar tudo a perder, né, professor? Mas você tem o conteúdo, você se preparou, mas demonstrar o que você sabe. Às vezes até nessa fase, o seu conteúdo pode até não ser o ideal, mas você demonstra uma certa segurança e acaba convencendo a banca. Isso acontece também? Exato. Já calma, tranquilidade, né? Muitas vezes você percebe que o candidato não domina tanto todos os pontos, muitas vezes de uma pergunta, mas ele consegue, né, de forma, daquilo com pouco que ele tem, ele passa tanta segurança e tanta tranquilidade, né, que muitas vezes aquela pergunta em que ele não foi tão bem na resposta, ela chega a ser até, digamos assim, em tese, desconsiderada em face de outra, né, em que ele se desenvolveu muito bem. Entendo. Né? Então, outra coisa muito interessante, para a postura dela, manter sempre a voz em tom natural, muito tranquila, né? Nada de exaltação, né? Lembrar que ela não vai estar numa tribuna, ela não vai estar num palanque público, né? Então, assim, manter a voz sempre de forma tranquila e audível e clara. Deixar bem claro isso, que muitas vezes você sabe também disso, o nervosismo, muitas vezes a pessoa fala que só ela escuta, e às vezes mal ela escuta, né? E se tiver plateia, dá sempre aquela olhadinha rápida na plateia, olhar e voltar, obviamente, a atenção para os examinadores. Isso demonstra, né, perante a banca, de que você está tranquilo, de que você está tranquila diante desse momento. Então é isso aí, ok, professor. São essas orientações básicas de postura. Em outro momento a gente volta para falar um pouco do conteúdo, como se deve transmitir esse conteúdo para a banca examinadora. Sem dúvida, professor. E nesta época do ano, a gente está no meio do ano eleitoral, mas temos aí boas informações de concursos. O que é que o senhor destaca essa semana, professor Rodrigo? Olha só, Jofre, eu diria a você que este ano, a despeito de ser um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, nós estamos tendo muitos concursos, né? Bom. E temos tendo muito concurso. Acabamos de ter concurso para o TRF da primeira região, está aberto inclusive para várias especialidades. Mas eu queria chamar a atenção, Jorge, para um concurso que nós o aguardamos há muito tempo, que é o concurso aqui para a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Tá? É um concurso que agora sim engatou a marcha, né, para caminhar. Foi escolhida a banca, tá? Foi feita dispensa de licitação e a Fundação Carlos Chagas vai preparar esse concurso. É um excelente concurso, Jô. É um concurso que é para auditor fiscal estadual, e é um concurso que paga salário em final de carreira de mais de 20 mil reais. Que bom. Então, assim, é um concurso que interessante. De imediato já estão sendo liberadas cerca de 25 vagas, mas há rumores de que esse concurso pode chamar até mais de 50 pessoas. Então, assim, quem gosta dessa área fiscal, é um momento para começar, aliás, eu diria que já deveria ter começado a se preparar para esse concurso. É um grande concurso e com certeza a prova vai vir bem difícil. Ok, então, professor, muito obrigado pela sua participação conosco. Até a próxima terça-feira em mais um bate-papo aqui sobre concursos públicos e carreiras. Um abraço para o senhor. Um grande abraço. Até logo. Conversamos com o professor Rodrigo Bezerra aqui na JC News.